Paz do Senhor, tios e tias do Ministério Infantil. Eu sou a tia Carol e eu vou falar um pouquinho sobre a violência verbal, que é um dos tipos do maus tratos emocional, tá? Primeiramente, eu gostaria que vocês, quem puder, abrisse a Bíblia lá em Provérbios 31:8, aonde diz: abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que acham desamparados. Esse versículo eu tenho ele como base no meu trabalho de prevenção aos maus tratos na infância, né? Eu acredito que nós devemos sim nos posicionar, falar, né, por aqueles que não podem se defender, que são as nossas crianças, né? Por isso que é muito importante a gente levar alguns temas que são tabus para ser trabalhado dentro da igreja, dentro da salinha. E por isso que é tão importante a gente falar sobre violência verbal, né? Uma definição de maus tratos, então, seria quando a manipulação das emoções da vítima, baseando no poder e controle, sendo um padrão repetitivo no comportamento do cuidador, fazendo com que a criança sinta-se que ela não é digna, então, de ser amada, ela só tem valor se ela corresponde à expectativa dos outros. Isso faz com que a criança sofra, né, um sofrimento muito profundo. A violência verbal, ela entra dentro disso, né? Então, são agressões verbais. E o engraçado é que a violência, ela é um ciclo. E quem sofreu, quem comete o ato, provavelmente já sofreu. Então, a criança, ela é vítima, ela sofre pelos gritos do pai e ela vai crescendo e ela vai se naturalizando com aquilo até que ela entende que aquilo é normal e aí ela passa a se relacionar com os outros e depois com o marido quando ela casa, daquela forma, porque ela entende que é a forma como ela se relaciona, que ela aprendeu que era certo. E nós, enquanto professores, líderes, nós estamos aqui para ser agente de transformação, quebrar esse ciclo, mostrar para essa criança que ela pode ser diferente, né? Ensinar para aquela criança a depositar todas as suas dores, todo o seu sofrimento aos pés de Jesus, porque ele leva sobre si, né, os nossos sofrimentos. E as agressões verbais, né, a violência aí verbal, talvez é o tipo de violência mais naturalizada que existe. Porque os maus tratos físicos, abusos emocionais, abuso sexual, talvez a sociedade, ela se choca, né? E ela acaba falando, se impondo, postando no Facebook, olha, as notícias e querendo, né, pedir justiça. Mas uma violência verbal, nós nos calamos porque a gente já está naturalizado com isso. E isso traz também muito sofrimento. A violência verbal é algo que aprisiona as pessoas. E quem já passou por isso sabe o peso das palavras, né? Como algumas palavras, elas são pesadas. E a gente carrega, muitas vezes, essas palavras negativas ao longo da nossa vida. E outro tipo de violência verbal é através dos insultos, através da desvalorização da autoestima da criança, situações de desprezos ou indiferença. Essas consequências, elas vão acarretar todo o período da vida se não for tratada e trabalhada. Não é verdade? Por quê? Porque à medida que a criança ela vai crescendo e se desenvolvendo, né, todos os seus órgãos, o seu esqueleto, né, vai se formando, o seu osso vai tendo aí o tamanho adequado, né? A psique,
que é algo que nós não conseguimos ver, também vai se desenvolvendo na criança. E é muito importante que nós damos essa atenção à inteligência emocional, né? A autoestima, a autoimagem, o amor próprio, tá tudo relacionado com a psique. E é por isso que nós precisamos trabalhar isso com as nossas crianças, né? Uma das manifestações que ocorre na saúde quando uma criança é vítima de uma violência verbal é estresse, depressão, ansiedade e até crise de pânicos. E na apostila de vocês vai ter uma relação mais detalhada para vocês poderem entender um pouco melhor desse tema, né? Mas as doenças, elas não ficam só nos quadros depressivos, elas também passam pela parte de pesadelo. A criança ela tem muito pesadelo, ela tem confusão de pensamento, dificuldade de concentração, autoimagem negativa, vergonha, isolamento, sentimentos de impotência. Por quê? Porque ela acredita naquelas palavras marcou tanto a vida dela que ela está ali ainda presa, né? E eu penso assim que a gente precisa fazer uma autorreflexão quando a gente vai levar esse tema para dentro da sala de aula, porque a gente precisa ter um momento a sós com Deus. Se for necessário, que você tenha esse momento hoje para o Senhor, que você possa dobrar seus joelhos, fechar os seus olhos, pausar esse vídeo e agora falar: Senhor, eu quero, né, que o Senhor sonda o meu coração. Espírito Santo, eu te dou autoridade para que você vasculhe tudo que está aqui escondido e que você possa me mostrar, que possa vir à tona, né, os meus pensamentos negativos, alguma situação que me fez mal na infância, algumas palavras que me bloqueiam até hoje. Tenha esse processo de cura interior no seu particular, sozinho com Deus. É um momento que ele possa, né, o Espírito Santo de Deus se revelar para você e que você possa ser curada, né? Nós precisamos ser ministros curados para que a gente possa levar a cura através da nossa vida, né? Através também do nome de Jesus. Para essa criança, né? Não adianta a gente querer trabalhar com cura de qualquer tipo de violência se ainda isso nos machuca, se isso ainda nos fere. E eu creio que se você passou por alguma situação abusiva na parte da violência verbal, talvez Deus tenha, talvez não, né? Até retiro isso, mas eu creio que Deus tem um propósito muito maior para você, para que você possa trabalhar, que através da sua vida possa servir de testemunho vivo para que você ajude outras crianças que passaram, que estão passando por algo parecido com você. Então, eu acredito que sempre falo isso, a nossa dor é onde vai ser o nosso ministério, né? E quem me conhece sabe um pouquinho do meu testemunho. E eu fui uma pessoa que eu sofri todos os tipos de violência, mas hoje eu vejo o propósito de tudo isso. E para mim o abuso que mais marcou a minha identidade, a minha vida, que mais me deu sofrimento foi a violência verbal, o peso das palavras, aquelas crenças negativas, crenças pejorativas que eu levei como verdade, porque foi falado por pessoas que eram importantes para mim, que eram os meus pais, e eu acreditei nisso e isso me fez mal. Mas eu fui curada e hoje eu posso ajudar outras pessoas também. E eu creio que se a sua história é parecida com a minha, o Senhor quer te usar muito nessa área e que você possa deixar ser usada por Ele. Então, isso é muito importante, né? Que a gente tenha esse tempo de cura, esse tempo a sós com Deus. E outra coisa que eu queria falar para vocês também é sobre a família, né? Porque ou
quando a gente fala de Ministério Infantil, a gente está falando da família. O Ministério Infantil também é um ministério da família. Se essa criança sofreu algum tipo de violência verbal, né? E ela aconteceu ou pela sua família, ou a sua família deveria saber, não foi, né? A família, os pais, os avós que abusaram verbalmente daquela criança. Mas foi uma situação na escola, um amigo, um primo. Mas, de qualquer forma, os pais dessa criança, eles precisam estar sabendo, eles precisam tomar uma postura, precisa ser tomada alguma medida. Então, a família em si, o núcleo principal da família, ela sempre vai estar envolvida nisso. Por isso que é muito importante quando a gente vê uma criança que ela é agressiva, dependendo da idade da criança, ela não tem capacidade ainda de tomar uma postura, ter aí uma identidade dela e uma personalidade que é dela em si, porque ela é uma construção, ela está construindo quem ela vai ser. E ela vai ser um reflexo de quem ela convive. Então, quando a gente tem uma criança que é problema na nossa sala, não devolva para a igreja, não desista dela, porque talvez todos desistiram e ela só tem você. Então, veja como é a família dela, tente entender o que aquela criança passa, os medos, as angústias dela e por que ela tem tal comportamento. A gente não age, né? Não se comporta aleatoriamente. Tudo tem um motivo que desencadeou cada comportamento nosso. Então, tente ver aonde está aí o problema do comportamento daquela criança. E por isso que eu coloquei alguns outros fatores da família que também interferem para que a criança sofra. E é a parte do demonstração de afeto, pais que você não vê eles demonstrando afeto para os seus filhos, abuso de álcool, quando o pai ele é usuário de qualquer tipo, tem qualquer tipo de vício, seja álcool, seja medicamento, seja drogas, ou pais que eles fazem críticas desconstrutivas, nem precisa ser no particular, às vezes ele expõe o filho a uma situação que nós que estamos de fora ficamos constrangidos. Imagina uma criança, né? Não que o pai não precisa impor limite, tá? Limites, normas, regras. A questão da moralidade é muito importante e essencial para o desenvolvimento infantil. Mas que isso não seja algo traumatizante, vexatório, né? A forma como aquele pai vai ensinar para que o limite, a norma, a regra, ela seja uma aprendizagem e não uma punição. Por isso que é tão importante a gente cuidar na forma como nós vamos ensinar, a forma como nós empregamos as palavras, né? Uma criança que sofreu rejeição, uma criança que na casa dela tem muito conflito, brigas, e as crianças, elas contam pra gente na salinha, né? Vocês sabem disso. Elas falam: tia, não aguento mais, minha mãe só briga. E por assim em diante. Teve um dia num chá de bonecas que eu fui e eu trabalho sobre o adulto de confiança. E eu peço para que as crianças pensem em alguém que elas confiam. E aí eu dou sugestão para elas, porque tem algumas crianças, como a faixa ela fica em torno de 4 a 12 anos, tem crianças então que eu trabalho ali que não consegue pensar sozinho, então eu tenho que sugerir. E aí eu falo, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser a avó, e vou dando possibilidades para que aquela criança reconheça quem é o adulto de confiança. E tinha uma menina num chá que eu fui, e ela era filha da pastora da igreja. E ela falou uma coisa, que a mãe dela não era, porque a mãe dela só ficava no shopping. E essa menina, ela tinha uns 6 anos, 7 anos no máximo. Quando ela falou isso, as irmãs que estavam na organização do chá, e todas elas fizeram assim, sabe quando a expressão é tão
e a criança soltou isso na frente de todo mundo. E eu não peço para falar quem é o adulto de confiança, eu só peço para que ela pense e ela guarde no coração. E essa menina sentiu a necessidade de verbalizar isso. E foi um choque muito grande. Então, as crianças, elas trazem mesmo para nós, mesmo que não tenha filtro, né? Que a criança, ela não sabe se vai expor, se vai constranger. A criança simplesmente vai falar o que acontece. E não sei se aquilo realmente acontecia, mas a criança, ela via isso. Então, para a criança, a mãe sempre era uma mãe indisponível, porque a mãe estava mais preocupada em estar no shopping. Não tô falando que era o que acontecia, mas a criança via daquela forma. E como a criança vê, o que a criança sente, é muito importante para dizer o que ela é e o que ela será. Então, por isso que é muito importante fazer esse trabalho de escutar a criança, de falar sobre família, que essa criança que ela compartilhe com você como é a casa dela, né? E você vai conseguir, então, descobrir, você vai conseguir ter uma percepção maior se essa criança passar por algum tipo de violência verbal, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá bem? Até o próximo vídeo. Paz do Senhor!